Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse mês de dezembro de 2023, nossa carteira do Tio do Terreno completa um ano de vida. E como nesse dia 15 eu não consegui estar presente para fazer o reinvestimento dos dividendos recebidos no dia 15, nesse vídeo, além de aportar esses dividendos recebidos, vamos fazer uma retrospectiva dos nossos investimentos nesse ano de 2023. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes da gente começar, é importante eu deixar para vocês um disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses ativos que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, pois essa é a minha carteira de fundos imobiliários pessoal. Ou seja, se essa carteira tiver um desempenho ruim, é problema meu. Portanto, eu não recomendo que vocês copiem qualquer informação ou investimento que eu estou fazendo nessa carteira. Sejam responsáveis e façam as suas análises. No máximo, vocês podem utilizar aqui essas informações como exemplo para sua tomada de decisão. Bom, mas chega de enrolação e vamos logo para o vídeo. Antes da gente reinvestir os dividendos desse mês de dezembro, vamos fazer uma retrospectiva dos investimentos que nós fizemos na carteira nesse ano de 2023. Bom, o saldo bruto da nossa carteira está aqui na casa dos R$ 23.401 e nós já aplicamos nessa carteira o total de R$ 22.349, ou seja, o nosso saldo bruto está maior do que o valor aplicado porque os fundos imobiliários renderam 10,76% desde o mês de dezembro do ano passado. Eu vou mostrar isso com mais detalhes aqui embaixo para vocês, investidores. Mês a mês eu venho mostrando para vocês a rentabilidade da carteira. E voltando aqui para a gente fazer uma retrospectiva, começando aqui no mês de dezembro lá de 2022, assim que nós fizemos o primeiro aporte aqui na carteira, o saldo ele teve uma alta aqui de 2,37%, porém no mês de janeiro caiu aqui para 1,73%, em fevereiro também teve uma queda de 1,98% e em março foi o pior mês aqui da nossa carteira, acumulando uma queda de 5,22%. E é exatamente aqui no início, investidores, que eu trago uma reflexão para vocês. No começo é muito difícil manter a consistência, principalmente quando você vem fazendo aportes e só vê a sua carteira derretendo mensalmente. É muito difícil a gente continuar confiante nos investimentos quando o mercado ele vai bem mal. Porém, como a gente pode ver aqui, no mês seguinte a gente teve uma alta de 4,80%, no mês de maio também a nossa carteira subiu 3,26%, no próximo mês 5,43%, no mês de junho e julho aqui a gente ficou na casa do 0,45 e 43%, setembro também foi um mês ruim aqui em 0,23%, subiu muito pouquinho, no entanto em outubro teve uma queda de 1,17%, mas no geral, investidores, a nossa carteira acumula uma rentabilidade de 10,76%, ou seja, no longo prazo de um período de um ano, ela se mostrou muito resiliente, mesmo começando com grandes quedas nos meses iniciais. E essa é a lição para vocês, investidores, no começo é sempre muito difícil. Portanto, não desistam quando a sua carteira estiver indo mal. Confie na sua metodologia e sigam em frente. Recado dado, vamos continuar aqui a nossa análise. Como a gente vai fazer o reinvestimento dos dividendos recebidos agora nesse dia 15, a ideia é manter a estratégia, ou seja, equilibrar a nossa carteira. Aqui nesse quadro de produtos eu tenho todos os fundos imobiliários que nós estamos investindo e também os fundos que nós já investimos. Mantendo o objetivo aqui de fazer a retrospectiva também para vocês, nós já investimos aqui na nossa carteira no fundo imobiliário Hectare. E para você que não está sabendo, esse fundo sofreu diversos problemas de gestão e trouxe para nossa carteira uma rentabilidade aqui negativa de 25%. Ou seja, nós tomamos no meio do caminho aí desses 12 meses uma grande rasteira aqui em relação a esse fundo imobiliário. No entanto, mesmo com essa rasteirinha aqui que a gente levou, a nossa carteira acumula 10% de rentabilidade. E a estratégia esse mês não vai ser nada diferente, vai ser reequilibrar aqui a nossa carteira. No último vídeo, por indicação de um dos nossos inscritos, o Rick, ele recomendou a gente inserir um fundo imobiliário com base reduzida na nossa carteira, para que a gente conseguisse aportar até mesmo aqueles valores pequenos que sempre sobram de saldo lá na corretora. E o Rick, ele recomendou aqui a compra desse fundo imobiliário, o KNSC11. E depois da gente analisar com cuidado esse fundo imobiliário, a gente resolveu aportar aqui na nossa carteira um total de R$ 345,42. Então a ideia, investidores, é pegar os dividendos desse dia 15 e aumentar a nossa posição, para que esse fundo fique bem próximo dos demais. Se vocês olharem aqui, a gente tem um percentual da carteira de cada um dos fundos. E na média, a maioria deles está aqui na casa dos 8, 9%, com uma exceção aqui do fundo imobiliário
e RDM11, que nós temos aqui 8,28%. Esse fundo ele caiu bastante nos últimos meses e a gente aproveitou essa promoção que o mercado entregou aí pra gente para aumentar a nossa posição nesse fundo imobiliário, até porque ele estava bem barato aí em relação aos últimos 12 meses. Mas dando sequência aqui na nossa retrospectiva, vamos analisar a rentabilidade geral aqui da nossa carteira. Obviamente, investidores, nós não vamos comparar aqui os fundos imobiliários com o Ibovespa, então eu vou tirar ele aqui da seleção, vou incluir a parte do IPCA e também da poupança. Até porque o nosso objetivo aqui com os fundos imobiliários é ter rentabilidade em dividendos, então vamos comparar com ativos mais parecidos. Hoje a nossa carteira ela está aqui com 10,76% de rentabilidade. Portanto, comparando com poupança e IPCA, a gente está ganhando de lavada. No entanto, a gente ainda está perdendo aqui para o CDI, que está na frente em 13,36%. O objetivo, investidores, é tentar bater o CDI. Bom, agora que a gente já deu uma olhada aqui na rentabilidade geral da nossa carteira, vamos falar agora da parte mais importante, que são os dividendos. Bom, investidores, o Kinvo está de cara nova aqui, então eu vou me perder um pouco na explicação para vocês dos parte de dividendos, até porque mudou bastante aqui os gráficos e as informações que eles trazem para a gente. No entanto, vamos filtrar aqui desde o início para eu mostrar para vocês os resultados que nós já tivemos com dividendos. Bom, como eu já mostrei para vocês lá no início, o total investido nessa carteira é de R$ 22.349 e desse valor nós já recebemos em dividendos desde o início da nossa carteira um total de R$ 1.375. Ou seja, investidores, uma média mensal de R$ 114,60. Um excelente resultado aí para quem tem investido apenas R$ 22 mil. Dando uma analisada aqui no histórico dos dividendos, a gente pode perceber aqui, investidores, o que eu sempre mostro em todos os vídeos para vocês, aquela escadinha sendo formada mês a mês, pois esses valores aqui são os valores recebidos de dividendos dos nossos fundos imobiliários. Lá no mês de janeiro desse ano, que foi o primeiro mês que nós recebemos dividendos nessa carteira, o total recebido foi de R$ 48,76. E no final desses 12 meses, hoje a gente já acumula um total de R$ 171 em dividendos. Dá para perceber, investidores, que em apenas um ano o total de dividendos recebidos na nossa carteira cresceu absurdamente. Isso porque todo mês nós fazemos aportes novos na carteira e também reinvestimos os dividendos. Um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês, investidores, é que todo mês a gente vai recebendo mais e mais e mais dividendos. Com exceção desse mês de dezembro, que houve uma queda bem pequena em relação à distribuição de dividendos do mês de novembro. Se vocês olharem aqui no quadro, em novembro a gente recebeu um total de R$ 179,33. Já nesse mês de dezembro, a gente recebeu R$ 171. Por que isso aconteceu no mês de dezembro? Para explicar isso melhor para vocês, os fundos imobiliários, os contratos de aluguel dos fundos imobiliários, eles são atrelados ou ao índice de inflação, o índice IPCA ou IGPM, ou também existem contratos que estão atrelados ao CDI ou até mesmo à taxa Selic. E como nós vimos nos últimos meses desse ano de 2023, tanto o IPCA, que é o índice de inflação, o IGPM também, tiveram uma grande queda em relação ao ano passado. Ou seja, eles vieram caindo ao longo do tempo desse ano de 2023. E da mesma forma a gente vem observando para a taxa Selic, que veio sendo reduzida pelo Banco Central desde o meio do ano desse ano de 2023. E obviamente, investidores, isso impacta na remuneração, na distribuição de dividendos dos nossos contratos de aluguel. Sendo assim, a gente vai ver esses contratos sendo reajustados no longo do ano de 2023 e também de 2024. Em contrapartida a essa redução de distribuição de dividendos, os fundos imobiliários tiveram uma excelente performance nesse ano de 2023. E a gente consegue observar isso olhando aqui o gráfico do índice IFIX. O IFIX é a mesma coisa que o índice Bovespa, porém para os fundos imobiliários. E nós conseguimos perceber, investidores, que ele está aqui na sua máxima histórica, atingindo um número total aqui de 3.293 pontos. Ou seja, esse índice IFIX ele representa a média de todos os fundos imobiliários listados na B3, que subiram muito forte a partir do mês de abril desse ano de 2023. Ou seja, essa alta aqui na média geral dos fundos imobiliários fez a nossa carteira render 10% nesse ano de 2023. E isso considerando apenas
a valorização das cotas dos fundos imobiliários. Quando a gente volta aqui para o Kinvo e olha a valorização apenas em dividendos, a nossa carteira hoje ela tem um dividend yield, ou um cost de 6,15%. Ou seja, além dos 10% que nossa carteira rendeu em relação à valorização das cotas dos nossos fundos, a gente teve uma valorização também em dividendos, um ganho de capital de dividendos de 6,15%. Fechando aqui a nossa retrospectiva, investidores, eu vou deixar um outro recado importante para você que está iniciando aí nos investimentos em fundos imobiliários. Fundo imobiliário, investidores, é renda, então vocês têm que focar aqui na quantidade de cotas dos fundos que vocês vão ter, pois isso vai refletir exatamente nesse gráfico aqui, no crescimento da bola de neve de recebimento de dividendos, ou seja, a renda mensal que vocês querem receber lá no futuro. Como vocês viram, eu mostrei para vocês que durante o ano nossa carteira caiu bastante na valorização das cotas, pois os fundos oscilaram muito nesse ano de 2023, mas no final do ano acabamos com uma rentabilidade de 10%. Ou seja, não olhem muito para a valorização das cotas, mas sim gastem energia aumentando os aportes e também reinvestindo rigorosamente seus dividendos. Somente dessa forma vocês vão ver o efeito bola de neve se formando mês a mês, e isso é muito gratificante e estimulante para a gente continuar de forma disciplinada. Recado dado, investidores, agora vamos lá fazer o investimento desse mês. Como mencionei para vocês, a ideia é balancear a carteira, então a gente vai investir os dividendos recebidos nesse mês aqui no fundo imobiliário KNSC11. Portanto, vamos lá para a corretora dar uma olhada no estado atual da nossa carteira. Como eu sempre mostro para vocês, aqui é Skin the Game. E aqui na minha carteira eu tenho o saldo dos nossos fundos imobiliários aqui, destacado aqui embaixo, como vocês podem ver, está muito próximo do total do Kinvo. Existe uma diferença porque aqui é atualizado, né, de forma mais rápida pela corretora. E obviamente eu tenho outros investimentos como minha reserva de emergência e também outras ações aqui na minha carteira. No entanto, investidores, o importante é isso aqui, o nosso saldo para investir nesse mês de dezembro. Bom, chega de enrolação e bate-papo, vamos lá no Home Broker fazer as compras. Bom, investidores, aqui no Home Broker vamos preencher a boleta. A ideia aqui é a gente investir no KNSC11. Vamos selecionar ele aqui pra gente ir às compras. E vale um destaque, ele tá caindo aqui, ó, tá caindo 1%, mais ou menos 1,10, 0,99, tá oscilando aqui porque a bolsa tá aberta. Vamos selecionar ele aqui, e aquela dica que eu sempre deixei para vocês, sempre tomem cuidado na hora de preencher a boleta para ver se está selecionando venda ou compra. Eu já fiz a besteira de vender ao invés de comprar, então fiquem atentos aí. Bom, esse fundo imobiliário, como eu falei para vocês, que foi a indicação do nosso inscrito, o Rick, ele tem um preço bem baixo em relação aos outros fundos imobiliários. O valor da cota é de R$ 9,00. A média aí dos nossos fundos imobiliários na carteira tem um valor de cota de 70, 90, alguns até R$ 160. Ou seja, sempre ficava uma sobra de saldo lá na corretora que a gente não tinha muita opção de investir. E com um fundo imobiliário com um valor menor, a gente consegue investir quase a totalidade do valor que nós temos de saldo na corretora. E isso, obviamente, amplia o nosso recebimento de dividendos. Bom, a ideia aqui é a gente investir o saldo total, ou seja, os R$ 171 nesse fundo imobiliário. Vale destacar que eu tenho 176, que foi a sobrinha lá do mês anterior. Então vamos colocar aqui a quantidade de cotas suficientes para a gente tentar investir quase todo esse dinheiro. Bom, 20 cotas aqui, eu dá um total para mim de R$ 180. Eu não tenho esse valor disponível, eu tô com 176. Então vamos colocar aqui 19 cotas que a gente consegue investir o máximo possível lá do nosso saldo. Bom, investidores, o ativo tá certinho, eu selecionei compra, a quantidade de 19, o total tá batendo com o nosso saldo, agora é só vir aqui e dar o play. Compra realizada com sucesso. Bom, investidores, dia 15 ou dia de reinvestir os dividendos é isso. Manter a nossa estratégia de balanceamento de carteira e sempre reinvestir o máximo dos dividendos recebidos rigorosamente, mantendo a consistência do crescimento da nossa carteira. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.